Meu irmão, sempre tratado como o filho predileto pelos meus pais, exigiu que eu o apresentasse à minha cunhada, mesmo sendo um fracasso em vários aspectos. Quando me recusei, minha família apareceu na minha casa me chamando de arrogante. Agora, cortei contato com todos eles. Meu irmão, Kevin, de 30 anos, sempre foi o menino de ouro dos meus pais. Tudo o que ele deseja, ele consegue. Desta vez, ele insistiu que eu o aproximasse da minha cunhada, mas eu recusei, e agora meus pais estão me criticando por isso. Estou realmente confuso com as reações deles e quero saber se estou errado, porque isso está mexendo com minha cabeça. Eu, um homem de 25 anos, recentemente fiquei noivo da minha namorada de 2 anos. Planejamos nos casar no início do próximo ano. Durante a festa de noivado, decidimos apresentar as famílias uma à outra. Foi aí que Kevin conheceu minha cunhada, Janine, de 21 anos. Durante toda a festa, ele ficou falando apenas com ela. Recentemente, ele me disse que gostou muito dela e pediu que eu os apresentasse, mas eu me recusei por algumas razões. Primeiro, ele tem 30 anos, e ela, 21, ainda está na faculdade. Apesar de ser adulta, acho a diferença de idade estranha. Segundo, ela terminou um relacionamento há poucos meses, e minha noiva, Kate, me disse que Janine não está interessada em nada no momento. E, por último, e mais importante, eu não quero apresentá-lo a ninguém, porque ele é uma vergonha para mim. Ser o filho dourado parece ter feito com que ele nunca aprendesse que o mundo não o considera especial, apenas meus pais. Ele abandonou a faculdade, depois trabalhou para um amigo do meu pai, mas foi demitido por insubordinação e preguiça. Passou 2 anos sem fazer nada, apenas ficando em casa. Depois, tentou um negócio de camisetas que faliu em poucos meses. Abriu um bar, que até funcionou por alguns anos, mas ele se envolveu com jogos de azar, perdeu todo o dinheiro e precisou vender o bar para pagar dívidas. Isso foi há 1 ano e meio. Desde então, ele mora no porão dos meus pais, dizendo que está trabalhando em projetos, mas sei que só joga videogame online com os amigos. Nas redes sociais, ele demonstra atitudes machistas e misóginas de alto grau. Então, dá para entender por que eu não quero expor Janine a alguém como ele. Por esses motivos, recusei o pedido dele. Como meus pais sempre o mimaram, ele não aceitou minha recusa, já que foi ensinado que ninguém pode dizer não a ele. Durante um jantar na casa dos meus pais na semana passada, ele começou a gritar comigo, me chamando de arrogante e dizendo que eu me achava superior só porque minha vida deu certo. Ele disse que eu apenas tive sorte, o que me irritou profundamente, porque, na verdade, ele sempre foi muito mais privilegiado do que eu. Meus pais sempre o apoiaram mais, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Tudo que conquistei foi apesar da falta de apoio da minha família, enquanto ele, mesmo com todo o suporte, não conseguiu nada. Isso é incompetência, não falta de sorte. Falei isso na cara dele, porque já estava cansado de tanta bobagem. Também achei que ele estava projetando, porque nunca fui arrogante por ter uma vida razoavelmente bem-sucedida. Trabalhei muito para chegar onde estou, mas nunca fui convencido ou egoísta por isso. Ele é que é inseguro, e com razão, já que não é bom em nada por causa do excesso de mimo dos meus pais. A discussão ficou tão acalorada que meus pais se envolveram. Quando Kevin explicou o que estava acontecendo, eles, claro, tomaram o lado dele e disseram que, como irmão, o mínimo que eu poderia fazer era ajudar, já que ele estava passando por um momento difícil. Disseram que, se ele gostava de Janine, era meu dever arranjar um encontro. Expliquei minhas razões, mas eles me chamaram de superficial e disseram que Kevin estava certo ao me chamar de arrogante, que eu me achava superior à família. Percebi que não havia mais nada a dizer, então saí e decidi cortar contato com eles. Depois, bloqueei todos, porque minha mãe começou a me mandar mensagens dizendo que meu comportamento era decepcionante e que eu não podia tratar meu irmão assim. Já faz alguns dias, e isso está mexendo muito comigo. Será que estou errado por não querer apresentar Kevin a Janine? Edição: algumas coisas para esclarecer. Eu poderia ter cortado meus pais da minha vida há muito tempo, mas quem vem de uma família como a minha sabe que não é tão simples. Famílias são complicadas,
E pais como os meus são especialistas em manipulação emocional, fazendo você acreditar que precisa manter contato com eles. Sempre foi assim. Toda vez que eles erram, me manipulam para perdoá-los. Afinal, são meus pais. Crescendo nesse ambiente, é muito difícil escapar dessas situações, e você acaba cedendo e perdoando. E então, vira um capacho de novo. O ciclo se repete. Sei que é ruim, mas dessa vez é definitivo, não volto atrás. Sobre perguntas a respeito de mim e por que Kevin tem inveja de mim, sou formado em administração, fui contratado por uma empresa de sucesso meses após me formar e trabalho lá desde então, com um bom salário. Kate também é muito realizada. Comparado a Kevin, nossas vidas são muito melhores, mas nunca esfreguei isso na cara dele para fazê-lo se sentir mal, porque ele não é tão importante assim para mim. Ainda tenho muito a conquistar, então não me vanglorio do que já fiz. Se ele acha que sou arrogante mesmo com meu comportamento normal, isso é projeção. Às vezes, dá para perceber que certas pessoas não ficam felizes por você e têm inveja. Kevin é assim. Ele sempre achou que seria mais bem-sucedido que eu, já que teve todo o apoio dos meus pais, mas não conseguiu nada. Claro que ele está amargurado por eu ter construído algo enquanto ele não conseguiu. Atualização 1. Conversei com Kate sobre a situação. Não tinha contado a ela antes, porque sei que ela já não gosta de Kevin pelo pouco que interagiu com ele. Ela disse que ele passa uma vibe esquisita e negativa. Não queria preocupá-la com o que ele pediu, mas, quando contei, ela riu alto. Disse que eu poderia até marcar um encontro, porque, se alguém pode colocar Kevin no lugar dele, é Janine. Concordo com ela. Janine é direta, franca e não tolera desaforo. Kate e eu somos mais quietos e introvertidos, então ela é bem diferente de nós, mas seria perfeita para lidar com Kevin. O fato de ele se achar no direito de exigir isso e tentar me fazer sentir obrigado mostra o tipo de pessoa que ele é e como vê os outros. Antes dessa discussão, quase não nos falávamos quando eu visitava meus pais. Ele só veio falar comigo para exigir que eu apresentasse a Janine, mesmo sabendo que nunca gostei dele, e ele de mim. Isso não importou para ele, porque ele é extremamente convencido. Quando recusei, ele teve a audácia de gritar comigo como se eu devesse algo a ele. Pensando bem, me sinto bobo por ter achado que poderia estar errado. Pelo comportamento dele, talvez eu devesse ter marcado o encontro e deixado Janine lidar com ele. Ela o colocaria no lugar. Kate e eu até consideramos a ideia por puro capricho, mas desistimos, porque não exporíamos ninguém a ter que lidar com Kevin. Após conversar com ela e ler os comentários, me senti mais seguro de que estava exagerando nas dúvidas. Tenho 25 anos e sou maduro o suficiente para perceber que, não importa o que eu faça, nunca serei bom o suficiente para meus pais. Kevin sempre será o filho querido. Não vou mais tentar. Cansei de perdoá-los repetidamente e ser tratado como lixo. Eles tiveram muitas chances de melhorar como pais, mas sempre priorizam Kevin. Agora, acabou de vez. O verdadeiro motivo de eu me sentir culpado era o que meus pais disseram, como sempre. As palavras de Kevin não me afetam, mas as dos meus pais sempre me abalam. Não posso mais permitir isso. Estou prestes a me casar, e, em alguns anos, terei filhos. Se quero ser um bom pai e marido, preciso aprender a me impor e não deixar meus pais me manipularem tanto. Já os bloqueei antes, mas eles sempre voltavam com lágrimas e nostalgia para me convencer a perdoá-los. Dessa vez, estão bloqueados para sempre. Chega! Atualização 2. Faz 9 dias desde a briga com meus pais e Kevin. Eles estão bloqueados, e, como disse antes, não pretendo desbloqueá-los. Ontem à noite, meus pais apareceram na minha casa, mas me recusei a deixá-los entrar. Disse que não ia mais tolerar isso e que estava acabado. Era hora de pararem de tentar me manipular emocionalmente para conseguir o que querem. Eles já fizeram isso antes, erram, pedem desculpas, e eu fico preso nesse ciclo. Mas não vou mais permitir. Pedi que fossem embora, mas, em vez disso, eles ficaram e começaram a dizer que eu estava sendo ridículo e desrespeitoso. Disseram que eu precisava abrir a porta para termos uma conversa civilizada sobre o ocorrido.
Kate estava em casa e me disse para ignorá-los, que eventualmente eles se cansariam e iriam embora. Foi o que fiz. Mas, em vez de se cansarem, eles ficaram mais agitados e começaram a fazer comentários pessoais contra mim e Kate. Começaram dizendo que eu lhes devia, porque pagaram minha faculdade, e que agora eu os agradecia trancando-os do lado de fora por causa de uma briga boba. Repetiram que Kevin estava certo, que eu me tornei um arrogante que não respeita a família e acha que é melhor que todos. Consegui ignorar isso, porque decidi que não deixaria mais os comentários deles me afetarem. Então, começaram a atacar Kate. Isso foi difícil, porque não ligo para o que dizem sobre mim, mas não tem direito de falar dela. Ouviram Kate me dizendo para ignorá-los e começaram a dizer que ela estava me manipulando contra meus próprios pais. Isso é mentira. Foi uma decisão minha, e ela só estava me ajudando a manter a calma e lidar com a situação. Mas eles distorceram tudo, dizendo que sabiam que tipo de pessoa ela era e que, mesmo antes do incidente, já achavam que ela não era adequada para a família, porque não valorizava meus pais e agora estava me manipulando para tratá-los mal e me isolar. Comecei a ficar irritado, mas Kate me segurou e disse para deixar passar, que era só conversa fiada. Mas então gritei com eles de dentro de casa, dizendo que estava cansado e que, se não saíssem, chamaria a polícia. Até então, evitei isso para não criar mais drama, mas estava ficando insuportável. Segundos depois, eles disseram que estavam gratos por eu não ter apresentado Kevin a Janine, porque já era ruim o suficiente que eu fosse casar com alguém de uma família que não educa as filhas para respeitar os sogros. Não queriam outro filho casando com alguém assim. Até isso eu poderia ter ignorado, mas minha mãe gritou um palavrão horrível contra Kate, que nem quero repetir. Foi aí que perdi a paciência. Kate tentou me segurar, mas abri a porta e comecei a gritar com eles. Exigi que minha mãe se desculpasse imediatamente ou eu faria com que ela se arrependesse pelo resto da vida. Meu pai tentou intervir, mas eu disse que não ia deixar passar o que disseram. Eles falaram o que quiseram sobre mim, e tudo bem, porque não ligo mais, mas não tinham direito de falar de Kate. Ou se desculpavam e saíam sem problema, porque não quero mais contato, ou não se desculpavam, e eu garantiria que se arrependessem. Vi que eles ficaram com medo, porque não sou de perder a calma assim. Mas, quando estou com meus pais ou Kevin, eles sempre sabem como me provocar. Mesmo assustados, eles são orgulhosos demais para pedir desculpas. Disseram que não se desculpariam por nada e que eu podia fazer o que quisesse, que não tinham medo de mim. Continuei gritando, mas Kate me puxou para dentro e disse aos meus pais para irem embora ou ela chamaria a polícia. Minha mãe voltou a xingar Kate, e meu pai, percebendo que a situação ia piorar, a levou de volta para o carro, e eles foram embora. Kate me levou para dentro e tentou me acalmar, porque eu estava muito alterado. Como disse, só meus pais e Kevin sabem como me tirar do sério. Kevin fez isso na última briga, e agora foram meus pais. Mas não vou mais aceitar isso. Como prometi, vou fazer com que se arrependam. Eles sabem o quanto amo Kate, ainda assim, a envolveram nisso e a xingaram. Isso é inaceitável. Escrevi um e-mail detalhando tudo o que aconteceu e pretendo enviá-lo para toda a família, expondo meus pais. Kate pediu que eu espere alguns dias, caso eles se desculpem. Por respeito a ela, concordei, mas, se não se desculparem em 3 dias, enviarei o e-mail, e todos saberão que tipo de pessoas eles são. Chega de deixar passar. Atualização 3. Como disse na última atualização, esperei 4 dias por um pedido de desculpas. Kate não os bloqueou, então eles poderiam ter entrado em contato com ela, mas não o fizeram. Hoje de manhã, enviei o e-mail para toda a família contando o ocorrido. Desde então, meu celular não para de receber mensagens. Todos têm perguntas sobre o que está acontecendo. Por enquanto, não respondi, porque quero aproveitar o dia com Kate, já que é fim de semana, antes de voltar ao trabalho. Fiz o que precisava fazer. Sei que meus pais não estão felizes, porque a família está falando sobre eles, e provavelmente sobre mim também, mas não ligo, porque não sou o vilão nessa história. Algumas mensagens mostram que a maioria está do meu lado e chocada com o comportamento dos meus pais. Ninguém está surpreso que tudo começou com a exigência de Kevin sobre Janine.
Todos o consideram um fracassado, então ninguém pergunta ou fala sobre ele. Mas o comportamento dos meus pais chocou, porque eles sempre se mostram sofisticados e perfeitos, mas essa é a realidade deles. Eles não têm classe, xingam quem discorda deles e mimam um filho de 30 anos enquanto tratam o outro como lixo. Fico feliz que a verdade tenha vindo à tona, porque as pessoas precisavam ver quem eles realmente são. A reputação é tudo para eles. Pagaram minha faculdade com o próprio dinheiro para não parecerem mal se eu contasse algo. Meu pai conseguiu um emprego para Kevin, sabendo que ele não era capaz de nada, só para não manchar a imagem da família. Mesmo agora, sei que eles adorariam manter Kevin em casa sem trabalhar, mas o pressionam para encontrar algo só por aparência. Então, sei que a imagem deles é mais importante que qualquer coisa, até mais que Kevin. Por isso, decidi atingi-los onde dói. Até agora, eles não tentaram me contatar, talvez porque estão bloqueados, mas sei que é questão de tempo até tentarem por outros meios. Não vou ceder. Era importante que todos soubessem quem eles são. Pode ser mesquinho, mas me sinto aliviado por ter feito isso. Sinto que finalmente respondi a anos de trauma e maus tratos. Talvez responder não seja a palavra certa, mas pelo menos fiz algo em vez de perdoar e deixar passar, como fiz por anos. Prometi que eles se arrependeriam, e acho que estão se arrependendo. Missão cumprida, e estou feliz com isso. Com o casamento se aproximando, Kate e eu decidimos não convidar meus pais. Depois do ocorrido, isso nem é mais uma possibilidade. Eles não respeitam nem a mim nem a Kate, só se importam com eles mesmos e com Kevin, então que fiquem com isso. Os convites serão enviados em alguns meses, e convidarei os parentes de quem sou próximo, mas não eles, nem se implorarem, especialmente depois disso. Eles provavelmente nem esperam ser convidados, e, se esperarem, são os maiores iludidos do mundo. Kate e eu começamos a planejar o casamento, e está indo bem. Ela está feliz por eu ter me imposto por ela, e os últimos dias têm sido maravilhosos. Contamos a Janine sobre o que Kevin disse, e ela riu, como Kate. Disse que ficou feliz por não termos contado antes, porque só teria achado ele assustador. Na festa de noivado, ela nem queria falar com ele, mas ele insistiu e foi estranho. Achou esquisito ele, com 30 anos, querer se envolver com uma garota de 21 ainda na faculdade, exatamente o que eu pensei. Contamos sobre a situação com meus pais, e ela disse que fiz o certo e que deveria ter chamado a polícia naquele dia. Acho que ela está certa, teria evitado muito drama, mas agora está feito. Atualização 4. Passaram algumas semanas desde a última atualização, e, surpreendentemente, ao contrário do que esperava, meus pais não tentaram me contatar. Mas entraram em contato com os outros parentes que receberam meu e-mail, dizendo que inventei tudo, que nada disso aconteceu e que sou um arrogante querendo atenção e que não suporta ver a família feliz. Ninguém acreditou, porque já conversei com os parentes, respondi às perguntas, e todos sabem pelo que passei desde a infância. Não tem nenhuma simpatia por meus pais ou Kevin. Eles foram praticamente excluídos pela família, e acho que meus pais perceberam que, não importa o que digam ou façam, o estrago está feito. Exceto por algumas pessoas do lado deles, ninguém mais quer contato. Vir atrás de mim não vai ajudar. Fico feliz que estejam me deixando em paz, porque não quero interagir com eles. No momento, estou satisfeito com a situação.